Fala pessoal, beleza? Professor Nelson Orsi mais uma vez aqui com vocês, resolvendo as questões do vestibular de inverno da UEM 2024, tá? Agora, questão 35, acompanha aí comigo, ó. Um arco de uma circunferência é qualquer região da circunferência delimitada por dois pontos. Então já até fiz um desenho aqui mostrando um pouquinho isso. O comprimento de um arco é a medida linear do arco e pode ser medida em centímetros, por exemplo. Por outro lado, a medida angular de um arco é a medida do ângulo central da circunferência correspondente ao arco. Então, sobre ângulos e arcos, assinale o que for correto. Então, vamos lá. Ó. Nós temos aqui uma circunferência, certo? O centro. Então, marcamos dois pontos. Então, de A até B, nós temos aqui o nosso arco. E essa região delimitada aqui no caso, nós chamamos de ângulo central. Então, olha o que fala a 01. Em uma circunferência de raio 1 em centímetros, o comprimento do arco e a medida angular do arco em radianos coincide numericamente. É bem interessante isso. E aí vale lembrar que quando nós temos aqui o ciclo trigonométrico, que nós desenhamos dessa forma, o ciclo trigonométrico, ela tem raio 1. Já quando a gente fala em ciclo trigonométrico, eu já tenho que saber que essa circunferência tem raio 1. E o que acontece é justamente isso. Se eu pegar, por exemplo, aqui um ponto, essa abertura aqui, ó, ela tem uma correspondência com o meu ângulo central, tá? E é onde a gente usa lá que uma volta completa são 360 graus, que corresponde a 2π radianos. Porque se eu calculo o comprimento dessa circunferência, como calculo o comprimento? Não é 2πr, até inclusive aqui eu coloquei R, mas no caso seria rad. Tá? O comprimento não é 2πr, só que o raio aqui vale 1 no ciclo trigonométrico. Então, se eu substituo aqui por 1, o meu comprimento é 2π vezes 1, ou seja, 2π. E aí, falando do ciclo trigonométrico, a gente usa a unidade radianos, tá ok? Então, quando o meu raio é 1, o comprimento aqui coincide numericamente da forma que está dizendo ali, né? O comprimento do arco e a medida angular do arco em radianos, elas coincidem numericamente. Verdadeiro, pode marcar aí, tá ok? Lembrando de novo, isso acontece no ciclo trigonométrico raio 1, coincide numericamente. Quando qualquer outro raio, eles vão ter equivalências, mas não mais coincidem numericamente. Olha 02. Em uma circunferência de raio 10 metros, o comprimento do arco corresponde ao ângulo central de 5 rad. É de 10 metros? Bom, como que eu acho o comprimento de uma circunferência, de um arco ali de modo geral? Então, ó, o comprimento da circunferência é o 2πr. Então, vou colocar aqui, ó, o comprimento é o 2π vezes o raio. Ok? Se eu quero só uma parte, eu tenho que pensar, se a volta completa tem 360 graus e eu quero só uma parte, então eu vou imaginar que esse meu ângulo aqui seja alfa, então eu vou pegar aqui um alfa dividido por 360. Isso aqui, ó, é como se fosse a fração do meu círculo todo, da minha circunferência toda. Que se aqui o meu alfa estiver em graus, então aqui eu vou usar 360 graus. Mas se o meu alfa estiver em radianos, então eu vou usar o meu comprimento como sendo um alfa dividido por 2π, que daí representa isso em radianos. E a 02, ele está dizendo que o meu ângulo aqui de referência é esse 5 rad. E ele quer saber se corresponde então aqui a 10 metros. Então, ó, o comprimento vai ser 2π vezes o raio que ele fornece, que é 10, vezes, agora, a minha fração aqui, que seria 5 rad, então só 5, dividido por 2π, tá ok? Observe que o rad é unidade de medida, assim como existe o centímetro, o metro, o rad é a minha unidade de medida para essa referência. E aí, olha o que acontece, o 2π multiplicando, 2π dividindo, elimina, e aí eu vou ter que 10 vezes 5 vai dar 50 metros, e não 10, como ele está dizendo aí. Portanto, essa alternativa é falsa, não marcamos, ok? 04.
04 diz o seguinte: grau é a unidade de medida obtida da divisão de qualquer circunferência em 360 arcos congruentes. Ó, isso é exatamente a definição que nós temos. Uma volta completa não é 360 graus? Então imagina você pegar a circunferência e dividir ela em 360 partes aqui, ó. Tá? Cada pedacinho desse vai corresponder a uma medida aqui dentro, que é exatamente os 360 graus. Então, ó, verdadeiro, pode carimbar aí que é verdadeira a 04. Tá? 08. Em qualquer circunferência, ao medir-se um ângulo central que tem-se 90 graus, é equivalente a π sobre 2 rad. Galera, verdadeira também. E olha a diferença dessa 08 para a questão da 01. Lá na 01, ele afirmava raio 1 e aí existia a coincidência numérica. Aqui ele não tá, aqui ele está falando para qualquer circunferência. Então, para qualquer circunferência, eu tenho a equivalência do 90 graus para π sobre 2 rad, certo? Equivalência e não a igualdade numérica, tá joia? Então, ó, 360 é 2π, metade, 180, seria π, e a metade de 180 é o 90, ou seja, metade do π. Então, pode carimbar aí que também é verdadeira. E 16, o comprimento do arco correspondente a 45 graus em uma circunferência de raio 4 centímetros é π centímetros. Então, ó, de novo, eu quero o comprimento de um arco, então eu quero o comprimento de uma parte. E ele me deu o ângulo central, que é 45 graus. Então, ou seja, eu pego aqui, ó, o meu comprimento da circunferência vezes a fração que eu quero. Então, o comprimento vai ser 2πr vezes alfa por 360. Por que aqui usar o 360? Porque o ângulo dado foi dado em graus. Então, o meu comprimento será 2π vezes, ele forneceu o raio, que é 4 centímetros, então vezes 4, vezes o alfa, que é 45, por 360. E aí aqui é só fazer algumas continhas. Por exemplo, eu sei que 45 com 360, isso dá 1/8, 1/8, certo? E olha que bacana aqui, ó. Aqui não teria 2 vezes 4, não ficaria já 8π vezes 1/8? E aí o 8 corta com 8, isso aqui vai dar o meu π. Como a unidade aqui estava em centímetros, aqui o meu π é centímetros também. Ou seja, perfeita resposta, pode carimbar aí também que é verdadeira. Ou seja, somente a 02 que era falsa. Então, 1, 4, 8 e 16, todas verdadeiras, portanto, a soma aqui dá 29. E aí encerramos mais uma questão do vestibular. Beleza, pessoal? Ó, se você não assistiu as outras, procura aí que nós temos todas elas gravadas, tá ok? Até a próxima!